Unidade 3. Vida e Ambiente. Aula 17.1. Conteúdo: drogas lícitas. Habilidades: desenvolver ações que ajudem as pessoas a não exagerarem no consumo de drogas lícitas. Explicar como as drogas deixam os dependentes químicos doentes. E aí, no desafio do dia, vocês têm a seguinte pergunta: você acha que beber é perigoso? Então aí, vocês podem observar na imagem, né, uma moça bem bonita que está aí segurando uma taça de vinho. E aí, pensem um pouquinho no que vocês vão responder e no final da aula a gente comenta com vocês esse desafio do dia, certo? Então, como vocês já puderam observar um pouquinho, nós vamos falar nessa aula sobre bebidas também. A nossa aula de hoje ela vai começar com drogas lícitas. E o que são drogas lícitas? As drogas lícitas são substâncias que podem ser produzidas, né? Elas podem ser produzidas por qualquer pessoa, podem ser comercializadas, vendidas no caso, e consumidas sem problema algum. Então, quando eu falo em drogas lícitas, eu estou falando em drogas como essas da imagem, né? Onde vocês podem observar aqui, ó, um copo de uísque, né? Que contém álcool. Aqui nós temos também o cigarro. Aqui alguns remédios que são encontrados, por exemplo, na farmácia. São exemplos de drogas, mas essas drogas a gente chama de lícita. E elas são assim chamadas porque elas são legalizadas. Elas são drogas que são permitidas, né? Como vocês podem observar, apesar de trazerem prejuízo aos órgãos do corpo, são liberadas por lei, ou seja, são legalizadas e aceitas pela sociedade. Então, apesar que a gente sabe, né, isso é normalmente essas informações são bem vinculadas, de que o cigarro faz mal, de que a bebida pode trazer várias consequências, que o excesso de medicamento também faz mal, apesar de todas essas informações serem bastante divulgadas, essas drogas, elas são legalizadas, né? Então, vai da consciência de cada um o seu uso adequado, né? Então, tudo aquilo que é lícito é permitido por lei, tá? Então, os exemplos de drogas lícitas nós acabamos de ver aí, né? Naquela imagem que nós tivemos o cigarro, as drogas que nós encontramos na farmácia, os remédios são drogas também, e também o álcool, certo? Então, drogas lícitas é considerado droga lícita qualquer substância que contenha álcool, né? Como nas bebidas alcoólicas, seja uísque, seja cerveja, seja vinho, tudo que tiver álcool é droga. Nicotina, que é um componente presente no cigarro, né? Então, que é um dos principais, o cigarro é uma mistura de vários componentes. A nicotina é um deles que faz muito mal. A cafeína que pode ser até encontrada no café, né? Mas em várias drogas, até em remédios, a gente pode ter a presença de cafeína. Medicamentos sem prescrição médica, ou seja, aqueles medicamentos que a gente pode comprar na farmácia sem levar, né, o receituário médico. Anorexígenos. O que são anorexígenos? São remédios que são utilizados para emagrecer. Então, também são considerados drogas lícitas. Os anabolizantes, que são aqueles remédios que são utilizados para modelar o corpo, né? Para estimular o crescimento dos músculos.
são aí exemplos de drogas lícitas, tá? E entre outros, nós temos vários outros exemplos. Então, o que é importante saber aqui? Que as drogas, nós temos as lícitas, que são essas que eu acabei de falar para vocês. Elas são lícitas porque elas são legalizadas, elas podem ser produzidas, comercializadas e consumidas pela sociedade, né? Mas nós também temos drogas ilícitas. As ilícitas são aquelas que não podem ser utilizadas. Dentro das drogas que podem ser utilizadas, que são as drogas lícitas, nós temos o cigarro, nós temos as bebidas que contêm álcool, nós temos também os remédios que são comprados na farmácia. Mas é importante lembrar que fazem mal, todos esses fazem mal, né? Apesar de ter consequências no corpo, a pessoa pode utilizar porque é legalizado, mas é importante lembrar que todas essas drogas, ela em excesso principalmente, ela pode causar sérios danos para a saúde, como por exemplo, nós temos aí várias doenças que podem ter sido consequências do uso indevido, do uso exacerbado de drogas lícitas, por exemplo. Então, nós temos, por exemplo, ataque cardíaco, né? Problemas no coração, são exemplos de excesso, pode ocorrer por excesso de drogas lícitas, né? Não só ilícitas, doenças respiratórias, doenças no pulmão, doenças no trato respiratório podem ser consequências também. Efizema é uma doença no pulmão bem conhecida. Câncer que pode dar em vários lugares, no pulmão, na boca, na garganta, na língua. Tem vários tipos de câncer relacionados com o excesso de drogas. Impotência sexual, né, que é quando a pessoa não consegue ter ou manter uma relação sexual, pode ser consequência do uso inadequado dessas drogas. Alterações na memória, a pessoa passa a ter alguns problemas, né, para lembrar certas situações, que pode ser consequência também do uso inadequado de drogas. Perda do autocontrole, né? A pessoa ela fica um pouco sem saber das coisas, sem noção, e aí pode ser por consequência também. A gota é uma doença, gente, que causa inflamação nas articulações. Essa doença ela está relacionada com a alta taxa de ácido úrico no sangue. Então, normalmente, quando a pessoa está com esse ácido, faz o exame de sangue, está com esse ácido úrico bem elevado, ela pode aí desenvolver gota. E a gota causa dor extrema. Então, assim, normalmente, na maioria dos casos, essa dor, ela ocorre no pé. E é inflamação nas articulações, a pessoa chega até não andar. E essa doença que causa tanta dor pode também ser consequência do uso inadequado de drogas. Além de rompimento das veias, que pode aí causar danos sérios, né, à pessoa. Temos também danos no fígado. Lembrando que o fígado ele é um órgão muito importante, porque é no fígado, gente, que todo medicamento, todo tipo de droga que a gente consome, ele é metabolizado no fígado. Então, se há um consumo intenso de drogas, o fígado ele vai ser utilizado demais. E se ele for utilizado demais, isso pode causar danos no fígado. E às vezes os danos são irreparáveis, né? Além de danos nos rins, excesso de drogas, entendam drogas aqui como remédios também, pode fazer com que os rins trabalhem mais e isso pode causar prejuízos. E também no estômago, cirrose hepática. Tudo que tiver relacionado com o hepático vem do fígado. Então, a cirrose hepática é quando o fígado ele já está bem danificado e é uma doença muito séria. As úlceras que podem ocorrer no estômago também são doenças graves. Além de gastrite,
né? Que é aquela acidez que a pessoa pode ter no estômago e também pode, se não cuidada e se não houver um tratamento, essa gastrite ela pode piorar e pode causar danos para a pessoa. Irritabilidade, com qualquer coisa a pessoa fica irritada, a pessoa fica chateada, então isso mexe com um comportamento também. Então, se os nossos órgãos eles não estão bem, se os nossos órgãos eles não estão atuando da melhor maneira possível, isso pode afetar o meu comportamento, certo? Então a pessoa fica irritada, fica estressada, fica sem paciência. Além disso, pode ter bastante dor de cabeça, né? Então às vezes tem uma dor de cabeça que está ali todos os dias e não sabe do que é. Pode ser do uso contínuo ou do uso excessivo de drogas. Insônia, a pessoa não consegue dormir, ela não consegue ter um sono calmo que a gente precisa ter, o sono tranquilo, aquelas horas de descanso que o nosso corpo precisa ter para poder ter um novo dia. Então, às vezes, a insônia também pode ser consequência do uso inadequado e excessivo das drogas. A ansiedade também é uma das consequências, a agitação e outros, como eu falei para vocês, do comportamento, né? Então, nesse primeiro momento da nossa aula, nós falamos aí um pouquinho sobre as drogas lícitas, que são essas drogas que podem ser comercializadas. Mas vimos aí que o excesso de drogas, dessas drogas, podem causar inúmeras consequências para o nosso corpo, né? E aí, falamos sobre as drogas lícitas, né? E agora nós vamos falar sobre dependência química. A gente acha que dependência química, a pessoa só vai se tornar dependente daquelas drogas que são ilícitas, né? A gente tem uma ideia de que a pessoa só vai se tornar viciado naquelas drogas como heroína, cocaína, a maconha, o crack, essas drogas que são drogas bem mais graves e que são drogas que são proibidas. E aí a gente tende a achar que somente essas drogas vão causar dependência, né? Que somente essas drogas vão tornar as pessoas viciadas, mas não é assim. A dependência química, ela pode ocorrer também pelas drogas lícitas. Então, nós sabemos aí, nós temos exemplos, né, dos alcoólatras. Os alcoólatras são todos aqueles que não conseguem se controlar diante da bebida alcoólica, né? Lembrando que o álcool é droga, mas é uma droga lícita, né? Uma droga que é permitida tanto a produção quanto a comercialização e o seu consumo. Mas também nós temos exemplos de pessoas que acabam se viciando em remédios. Nesses remédios mesmo que a gente pode comprar na farmácia, esses remédios que a gente tem fácil acesso. Apesar de serem lícitos, ou seja, apesar de serem legalizados, né, da gente poder comprar, eles também podem causar vícios se eles forem tomados em excesso, se forem tomados diariamente. O teu corpo, o nosso organismo, ele se acostuma com tudo aquilo que a gente consome. Então, se todo dia, eu vou sentir uma dor de cabeça, aí já como prevenção, para que eu não sinta a dor de cabeça, eu já vou tomar ali um remedinho, não vai fazer mal. E aí eu vou tomando esse remédio todos os dias, o que acontece? O nosso corpo, ele se sente acostumado com aquele medicamento. E na falta dele, isso pode causar uma dependência. A gente pode ficar com uma dor de cabeça de verdade, a gente pode sentir alguma coisa que não é normal, como consequência de eu não ter tomado aquele remédio naquele dia, né? Então, assim, qualquer droga, seja lícita, como essas que nós vimos até aqui, quanto as ilícitas que vocês verão, podem causar dependência química, certo? Então, o que é dependência química? Então, a dependência química
é um conjunto de fenômenos comportamentais, né? Onde há mudança no comportamento da pessoa. Também vai ter modificações cognitivas. O que quer dizer cognitivo? O cognitivo, gente, está relacionado com a aprendizagem. Então, pode afetar a aprendizagem, né? E fisiológicos. Toda vez que aparecer essa palavrinha fisiológicos, está relacionado com o corpo, tá? Então, é um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após o uso repetido, ou seja, aquele uso contínuo por muito tempo de determinada substância, podendo ela ser lícita, como essas que nós já vimos, né, que são essas substâncias que podem ser consumidas, que podem ser comercializadas, quanto as ilícitas, que são as mais graves, né? E quais são as causas da dependência? A dependência química é uma doença crônica, né? Uma doença crônica e multifatorial, ou seja, tem diversos fatores. Isso significa que diversos fatores vão contribuir para o seu desenvolvimento. Então, são vários fatores que vão contribuir para que a pessoa se torne um dependente químico. E para que ela se torne um dependente químico, entre esses fatores inclui a quantidade, ou seja, se ela toma um remédio ou se ela toma 3 remédios, se ela fuma um cigarro ou se ela fuma uma carteira de cigarro, se ela toma um copo de cerveja ou uma garrafa de cerveja. Então, a quantidade é um dos fatores que pode influenciar na dependência química. A frequência de uso, ela usa todo dia, ela consome todos os dias ou só consome nos finais de semana, mas todos os finais de semana ela consome determinado tipo de droga. Então, a frequência de uso também é outro fator, né? As condições de saúde do indivíduo, se ele não tiver numa condição de saúde boa, se ele não estiver saudável, se ele não estiver com a mente boa, né, com a cabeça, a gente sabe o quanto que a cabeça é importante, a gente está bem conosco mesmos, né? Então, a condição da saúde também pode ser um fator que pode causar a dependência química, além de fatores genéticos. Isso daqui, gente, é muito importante, principalmente quando a gente relaciona com o alcoolismo. Se na minha família eu tenho vários casos de pessoas que têm problema com álcool, né, que são alcoólatras, e isso pode ser um fator genético que pode ser aí passado por gerações, então é preciso ter cuidado. Se já tem uma tendência ali naquela família, onde as pessoas já não sabem lidar com o álcool, então é bom ficar alerta, né, para que não corra o risco. Psicossociais, problemas psicológicos que podem afetar socialmente e também ambientais. Então aí, ó, são diversos os fatores que podem causar a dependência química no indivíduo, certo? Os fatores de risco são a genética, como eu acabei de falar para vocês, né? Então é importante a gente conhecer os hábitos da nossa família, é importante a gente conhecer se na nossa família existe pessoas que são dependentes químicas, né? Para que a gente tenha um cuidado maior para que a gente não corra esse risco, né? Transtornos psiquiátricos. Quem tem transtorno psiquiátrico pode ser um fator a mais para ser dependente químico, ou seja, quem não está bem psicologicamente, né? Como, por exemplo, transtornos de conduta. Esses transtornos de conduta têm também a ver com depressão, com hiperatividade, com ansiedade, né? Então, são fatores de riscos também para pessoas se tornarem dependentes químicos.
Falta de monitoramento dos pais. Isso aqui é bastante importante, porque os pais, eles precisam saber, precisam conhecer as companhias dos seus filhos, saber por onde seus filhos andam, né? Porque quando a gente é jovem, a gente não tem tanta consciência, a gente não tem tanta responsabilidade dos perigos que podem ocorrer. E aí é importante a orientação dos pais estarem próximos, não só os pais, mas os tios, avós, os amigos próximos, para alertar, principalmente os jovens que às vezes têm essa dificuldade, né, de perceber o perigo. E a disponibilidade de drogas, né? Se eu moro, por exemplo, num lugar onde eu vejo o comércio de drogas, onde eu vejo as pessoas trocando ali aqueles produtos que eu sei que são produtos ilegais, mas aquilo está tão perto de mim, então eu vou ali, será se eu uso, será se eu não uso? Então, é preciso ter cuidado, tá? É preciso ter cuidado, é preciso conhecer, por isso que é importante a gente ter o máximo de informações possíveis para que a gente não chegue perto disso, né? Lembrando que aqui, gente, a gente está falando ainda de drogas lícitas, né? A gente está falando daquelas drogas que podem ser comercializadas. A gente está falando do cigarro, do álcool, dos remédios que a gente compra na farmácia, né? Então, assim, todos esses fatores de risco são fatores que podem fazer com que a pessoa se torne dependente químico, tanto da droga lícita, que são essas drogas, quanto das ilícitas, que são aquelas drogas mais perigosas, onde a pessoa pode ter uma maior dificuldade de deixar de ser dependente químico, né? Então, é preciso informar o máximo de informação que vocês obtiverem, é preciso que vocês repassem essas informações, justamente para que os outros saibam também que o cigarro, apesar de ser uma droga lícita, pode causar grandes prejuízos para a saúde. O álcool pode causar prejuízos tanto para você que consome, tanto para um acidente que alguém alcoolizado pode fazer. E aí pode acarretar, ter problemas com outras pessoas, certo? Então, é preciso ter bastante cuidado. E existem ainda fatores protetores, né? Os fatores que podem ajudar a pessoa a não se envolver, a não se tornar um dependente químico. E que fatores são esses? Nós temos a religião, nós sabemos o quanto a religião é importante para orientar, para sensibilizar os jovens, principalmente, mas também os adultos. O controle da impulsividade, isso aqui é bastante relacionado com os jovens. Então, saber controlar o seu lado emocional para que aquele jovem possa amadurecer é importante também. A supervisão dos pais, mais uma vez, é importante que os pais estejam ali próximo, orientando seus filhos. Um bom desempenho acadêmico, ou seja, na escola a gente consegue ter bastante informação, então se eu sou assíduo na minha escola, se eu vou sempre às aulas, eu tenho essas informações, eu vou me afastar daquilo que pode me fazer mal. E as políticas sobre drogas, que são todas essas campanhas aí que a gente pode ver até pela televisão, certo? E os sintomas, gente? Quais são os sintomas de dependência química? Então, quando a pessoa é dependente químico, ela sente um desejo incontrolado de usar a substância, ela necessita daquela substância, né? Ela perde o controle, e aí quando ela usa um pouquinho, ela não consegue parar. Então, quando ocorre essa perda de controle, é um sintoma também. Existe um aumento da tolerância, né, que são necessidades de doses maiores para atingir o mesmo efeito. Ou seja, na primeira vez que ela começou a tomar aquele copo de cerveja, ela tomava só um pouquinho e já ficava ali fora do controle.
E aí foi quando ela percebeu que ela precisava tomar mais e mais e mais para perder o controle. Então, quando há esse aumento da tolerância, é um dos sintomas também da dependência química, certo? E quando a pessoa para, quando ela percebe que ela tem essa dependência química, mas ela não quer mais ser dependente químico, ela pode parar. E aí, quando ela para, ela sofre os sintomas da abstinência. O que é a abstinência? Ela é viciada em determinada droga e quando ela para o uso dessa droga, o corpo sente, porque o corpo se viciou naquilo. E os sintomas são sudorese, que é excesso de suor, né? Tremores, a pessoa ela começa a tremer bastante, né? E ansiedade, quando a pessoa está sob o efeito da droga, né? Então, assim, ela fica muito ansiosa, querendo consumir, né? Por isso que a gente chama de abstinência, quando ela se abstém da droga. E aí, o que a gente pode fazer? Uma das medidas, né, é buscar ajuda médica. É importante que o indivíduo com dependência química procure ajuda com profissionais da saúde quando ocorrem situações nas quais a substância está influenciando negativamente, olha aqui, negativamente a saúde física e ou a rotina, funções acadêmicas e ou profissionais e relações pessoais. Então, quando a gente percebe que aquilo já está me fazendo muito mal, já está interferindo nos meus estudos, já está interferindo no meu trabalho, na minha família, então, quando eu consigo notar a gravidade da situação, eu tenho como sair dessa, né? Então, você pode buscar a ajuda de um médico ou você pode buscar a ajuda de um daqueles fatores protetores que eu já citei para vocês, certo?